Olá, crianças, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje para ouvir mais uma história. Não é uma história qualquer, não é verdade? É a história da Bíblia, do nosso Deus, de nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, vocês aprenderam na semana passada com a tia Vanessa sobre as vitaminas. E qual foi a vitamina que vocês aprenderam semana passada? Vocês se lembram? Exatamente, a vitamina O. O de oração. Então, para a gente iniciar essa aula, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade, que mesmo que estamos distantes fisicamente, Deus nos deu o privilégio de termos a tecnologia a nosso favor para podermos ainda continuar falando do seu amor, da sua salvação por meio de Cristo Jesus. Vamos orar, crianças? Nós vamos abaixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, que ainda temos, mesmo distantes, ó Pai, fisicamente, mas ainda podemos, ó Pai, cultuar o Teu nome, glorificar a Ti, ó Pai, e aprender da Tua palavra, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e feito por nós. Continue nos abençoando, ó Pai, nos livrando do mal, ó Pai, e nos dê, ó Pai, a sabedoria dos altos céus para reconhecer a Tua palavra sobre as nossas vidas, ó Deus, e que possamos utilizá-la, ó Pai, em nosso dia a dia, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, e que possamos estar diante do Senhor a todo instante, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, ó Deus Cristo Jesus. Amém. Amém, né, crianças? Nós falamos da vitamina O e hoje também nós vamos falar também de uma vitamina, a vitamina E. Vitamina E? O que vocês acham que vitamina é essa? E de evangelização. Nossa, que palavra grande! Evangelização. O que será? Vocês sabem o que é isso? É falar do evangelho, da palavra de Deus a outras pessoas que não conhecem, não é verdade? Então, nós vamos falar hoje da história de um homem que se chamava Saulo. Vocês já sabem quem é esse homem? Ah, esse homem, nós vemos que a igreja do Senhor, ela ia crescendo, com os discípulos falando do evangelho, falando do amor de Deus, falando que Cristo, ele veio para nos salvar. Ele morreu, ressuscitou para nos livrar dos nossos pecados. Mas Saulo, ele era um homem que ele não cria em Cristo Jesus. Ele não acreditava que Cristo veio para nos salvar, que ele nos perdoou, lavou os nossos pecados. E ele era um homem que perseguia os cristãos. Como a igreja ia crescendo, o povo ia conhecendo a palavra de Deus e ele ficava sabendo, ele ficava furioso. Sabia que ele fez muita maldade com o povo de Deus, mas Deus, como ele é maravilhoso e misericordioso, ele usou também a vida desse homem. Ele era um homem que chegou a testemunhar a morte de um filho do Senhor, que falava sobre a palavra do Senhor. Lá em Atos 9, na Bíblia, conta que Saulo estava indo para prender alguns cristãos, quando de repente ele viu uma forte luz em seu rosto. E seus amigos que estavam por perto também viram. E ele caiu por terra. E aí ele ficou, sabe o quê? Cego e sem entender o que estava acontecendo. Ele foi levado para outra cidade pelos seus amigos. E nisto, Deus falou com um dos seus servos, chamado Ananias. Leiam com a tia aqui, ó, Atos 9, o verso 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, Saulo começou a entender
e ver, e Cristo modificou o seu coração. Mostrou que ele era o Salvador, sim, que ele não cria. E Cristo modificou o seu coração, fazendo com que ele soubesse e cresce como Jesus, como seu único e suficiente Salvador. E Ananias, esse homem que Deus o preparou, cuidou dele e o batizou, porque ele agora era mais um cristão, mais um que falava da palavra do Senhor. Olha lá, ele virou, sabe o quê? Um missionário. Olha ele pregando a palavra do Senhor. Quando nós vemos e estudamos a Bíblia, nós vemos que Paulo, ele viajou muito pelo mundo. Mas ele não viajou apenas com um propósito de conhecer, de passear, não. Ele viajou para evangelizar, para falar do amor de Cristo para com as nossas vidas. Olha só quantas cartas ele escreveu. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Olha só, aqui nós temos 13 cartas que foram escritas por Paulo, pois ele estava evangelizando. Ele era cheio de vitamina E. Olha lá, ele era um homem que tinha muita vitamina E, muita disposição em falar do amor de Cristo, em evangelizar as pessoas. Vocês sabem o que quer dizer missionário? Nós temos uma missionária na nossa igreja, a missionária Fátima. Ela tem um objetivo, ela evangeliza os índios. E Paulo, ele era um missionário, ele falava tanto para pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas ricas, pobres. Ele falava do amor de Cristo. O importante é nós falarmos que Cristo, ele veio para nos salvar. Falar dessa graça maravilhosa que ele tem sobre a nossa vida. Um missionário também nós podemos ser, porque aonde nós estivermos, nós podemos falar e devemos falar do amor de Cristo. Nos nossos lares, na escola, na rua, não é verdade? Hoje nós não podemos sair de casa para ficar na rua brincando, mas nós temos o WhatsApp, nós temos as nossas redes sociais, e nisso nós podemos compartilhar o amor que nós temos, a graça que nós temos nas nossas vidas, compartilhar com as pessoas que nos cercam. E nós temos que dar o exemplo que nós seguimos a Cristo Jesus. Vocês já evangelizaram alguém? Vocês já falaram desse amor tão maravilhoso que nós temos nas nossas vidas para alguma pessoa que está à sua volta? Ah, nós não podemos perder tempo. Nós devemos falar do amor de Cristo, pregar, aproveitando todas as oportunidades, porque a salvação, ela é uma graça divina sobre as nossas vidas. E nós temos que compartilhar com aqueles que ainda não conhecem e nunca ouviram falar desse amor tão grandioso sobre nós. Então nós precisamos orar, pedir para Deus nos dar sabedoria para falarmos desse amor, dessa graça sobre as nossas vidas e termos entendimento e conhecimento da palavra do Senhor, para falar desse amor tão perfeito sobre nós. Então, agora vocês pensem aí quem vocês conhecem, que não conhecem ainda a palavra do Senhor, que não são filhos de Cristo Jesus. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria e nós vamos fazer a nossa parte. Nós podemos ser um missionário onde nós estamos. Amém, crianças? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Santo Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor e graças damos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua lição, pelos Teus ensinamentos, ó Deus. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos, ó Pai, entendimento da Tua palavra, dai-nos sabedoria, para que possamos falar do Teu amor, da graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos use, ó Pai, como pequenos missionários, onde estivermos, ó Deus, para falar do Teu amor. Que possamos ter essa vitamina E de evangelização para usarmos dia a dia na nossa vida, aonde estivermos, ó Deus. Que nós possamos
transmitir o teu amor e a tua graça. Que possamos ser missionários, ó Pai, dispostos a proclamar o teu evangelho, assim como o teu servo Paulo teve também, ó Pai, disposição e falou de ti, ó Deus, para todas as pessoas que estavam à sua volta, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, crianças, não podemos esquecer que essa vitamina E, ela deve sim fazer parte da nossa vida como cristão, porque nós devemos evangelizar. Combinado? Então, até a próxima. Tchau, gente!